Amém. Pode assentar. Então a igreja que Deus abençoa é uma igreja viva e está sempre em movimento. Eu quero só fazer uma meditação antes de nós entrarmos no texto, porque o que aconteceu antes aqui, o texto vai mostrar, é que houve quase 3.000 pessoas que foram batizadas. Olha o que diz o versículo 41. Então os que aceitaram a palavra e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, um dia só, com a pregação do apóstolo Pedro, foi acrescentado ali 3.000 pessoas, um dia só. E aí, o texto que nós estamos iniciando, é exatamente como a primeira igreja vivia. E quando eu falo primeira igreja, o que eu quero dizer para os irmãos? Que quando nós falamos de igreja de Atos ou igreja primitiva, nós estamos falando de uma igreja sem influência daquilo que é errado. O que nós temos de influência hoje que não tinha naquela época? Imagina uma igreja que nunca ouviu da briga de arminianismo e calvinismo, uma igreja que não fora influenciada por isso, os líderes nunca ouviram falar desse assunto. Imagina uma igreja que nunca fora influenciada pela cultura católica. Imagina uma igreja que não fora influenciada por Constantino. Imagina uma igreja que não fora influenciada pelo materialismo. Imagina uma igreja que não tem Lula e Bolsonaro dentro dela. Uma igreja, irmãos, pura e cristalina, uma igreja que fora influenciada somente pelo Espírito Santo. Então, quando nós falamos da igreja primitiva, nós estamos falando da igreja influenciada pelo Espírito Santo, sem influência de outras coisas, e por isso ela é a igreja exemplar. Então, quando nós falamos de uma igreja modelo, quando nós estamos falando de uma igreja viva em movimento, nós precisamos olhar para a Bíblia e precisamos entender o seguinte, irmãos, que nós não podemos ser discípulos fiéis de Deus sem praticar a Bíblia. Não podemos ter um culto bíblico sem praticar a Bíblia. Você não pode se considerar um crente vivo se você não movimenta. Como que você pode ser um crente fiel se você não está fazendo nada? E eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu não estou falando só de igreja não, porque tem irmãos talvez que não tem cargo na igreja, mas faz muita coisa fora da igreja. Agora, se você não faz dentro da igreja nem fora, então isso aí é preocupante. Então, é isto aí que nós temos, sabe? Nós não podemos nos considerar bíblicos sem praticar a Bíblia, não podemos considerar que o nosso culto ele é bíblico, se nós, irmãos, não estamos vivendo as Escrituras. Então, o texto que nós vimos agora, ele vai mostrar 4 comportamentos, 4 atitudes que essas pessoas têm que Deus vai abençoar. Então, o versículo 42, está dando para vocês enxergar aí? Conseguindo enxergar? Então o texto ele fala aí, olha aí na Bíblia, verso 42, ele fala o seguinte, que esses 3.000 pessoas que se converteram, eles faziam 4 coisas, existiam 4 pilares no comportamento deles ali. Eles tinham doutrina dos apóstolos, eles tinham comunhão, eles tinham partir do pão e eles tinham orações. Irmãos, você não será um crente abençoado, você não será um crente muito usado por Deus, se você não aprender essas 3 coisas na sua vida particular de convertido. Sabe, então vamos aí, olhe para a Bíblia aí, olha o que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o primeiro pilar que nós vemos aqui, a primeira marca na vida desta igreja, é a doutrina apostólica. Meus irmãos, não é a doutrina dos livros, não é a doutrina dos batistas, não é a doutrina de Calvino, é a doutrina dos apóstolos. É aquilo que eles aprenderam de Cristo, é aquilo que eles deixaram registrado para nós do Senhor Jesus Cristo. O que os apóstolos ensinaram? Dos grandes ensinamentos
da prática e da rotina coletiva dos convertidos, base da doutrina dos apóstolos, é a gente não deixar de congregar. Vou colocar aqui, Hebreus 10, 25. Só que se Hebreus 10, 25 está escrito, não deixemos de congregar, porque é costume de alguns, o texto já fala que tinha alguém que falava que congregar não é importante. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, desprezar culto, desprezar reunião, não era um hábito, ou não é um hábito só do presente. Lá naquela época já tinha uma luta. Porque no culto, irmãos, é a manifestação de Deus. No culto é a oportunidade de praticar. Então, o que tinha no culto? Então, no culto dos apóstolos tinha orações, louvores, tinha oferta, notícia das igrejas irmãs, porque essas cartas que Paulo mandava circulavam entre as igrejas, tinha leitura de epístola, leitura de cartas, e tinha ensino do que Deus desejava aos seus discípulos. E aqueles que faltavam dos cultos, eles perderiam isso. Eu posso dizer um pouco mais, coisas que não estão na Bíblia. Porque o melhor lugar para nós praticarmos a Bíblia, irmãos, é estar na igreja local, porque na igreja local pessoas vão nos ofender, algumas vezes pessoas vão falar mal de nós pelas costas, e nós vamos precisar praticar o perdão. E aí eu fico pensando, sabe, quem mandou congregar? Deus mandou congregar, e Deus falou, não deixe de congregar. E nós temos outra passagem, quem criou a igreja? Quem foi que estabeleceu a igreja, irmãos? Jesus Cristo. E nós cremos que Deus sabe o futuro, então Deus sabia como que a igreja ia ser, e se Ele sabia como que a igreja ia ser, por que Ele manda congregar? Porque se você ficar em casa adorando a Deus sozinho, Deus não vai errar contra você, para você ter que perdoar Ele. Deus não vai falar de você, porque Deus não faz isso. Então, muitas vezes, irmãos, congregar não é só para declarar o nosso amor por Deus através dos louvores e aprender a palavra. A igreja local é um lugar de praticarmos a palavra. Lá na Bíblia, na época da Bíblia, tinha algumas discussões, não tinha? Trifena e Trifosa lá. Tinha Demas, que abandonou o Senhor Jesus depois de muitos anos, servindo junto com os apóstolos. Mas nada disso era motivo para parar de congregar, porque quando coisas ruins acontecem conosco, nós demonstramos a nossa fé. Meus irmãos, o casamento é uma bênção para a gente praticar a Bíblia, vocês concordam comigo? Amém. Casamento, mas a minha esposa está rindo ali, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que perdoar quantas vezes? Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7, irmãos, já viu quanto que deu isso aí? 70 vezes 7? Oh. Não, meu irmão, mas a gente só pode perdoar 70 vezes 7 se for no casamento. Não tem outro lugar que a gente pratica esse versículo. Eu vou te explicar por quê. Ou é no casamento ou é na família. Porque, irmão, se alguém nessa igreja errar 100 vezes com você, você muda de igreja. Ué. Meu irmão, se o seu patrão errar 100 vezes com você, você pede conta. O único lugar que a gente não sai, se as pessoas errar conosco 200 vezes, é dentro da família. Ou tem que ser filho, ou tem que ser esposa ou marido. É o jeito. Meu irmão, a gente só consegue praticar um perdão dessa quantidade se for dentro da nossa família. Você não aguenta em nenhum lugar isso. Deus criou, irmãos, o casamento, Deus criou a igreja para nós praticarmos a Bíblia. Porque muitas vezes a gente só pensa nas coisas positivas. Não. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Eu tenho que andar um pouquinho rápido. O pastor falou se eu tentasse terminar um pouquinho mais cedo aí. A segunda palavra está lá no versículo. A igreja em movimento, esse pessoal estavam aprendendo doutrina dos apóstolos. Eles amavam aprender doutrina. E aí nós temos um problema, que muitos hoje não amam a doutrina. Muitas pessoas estão vindo para a igreja por causa de legalismo. Vou voltar aqui. Uma das coisas que a gente tem visto nos dias de hoje, a igreja que mudou o horário. E eu tenho a minha opinião sobre mudar o horário do culto.
Porque a gente movimentou o horário do culto, era 9 horas EBD, passou para 6. O que nós perdemos em aprendizado? Nada. Não aprendemos nada. E se tivesse movimentado a EBD de 9 para 6 da manhã? Em conteúdo não perderíamos nada. Deus, Ele falou para adorar, Ele não falou o horário para adorar. Sabe, a gente não está andando atrás do aprendizado, a gente está andando atrás, irmãos, de uso e costume. As pessoas estão lutando por o meu horário, porque para mim, para a minha rotina, é melhor tal horário. Meus irmãos, o domingo é o dia de quem? Espera aí, irmãos, o domingo é dia de quem? Só que a gente foi deixando isso passar, porque a gente quer adorar no horário que não vai me atrapalhar. Se o culto é para o Senhor, o que eu penso é o seguinte: se for 5 da manhã eu estou lá, porque o domingo é do Senhor. Se for 3 da tarde eu estou lá, se for 6 da tarde eu estou lá, porque o domingo é o dia do... Só que aí a gente faz o domingo o dia nosso. Tem muita gente que no domingo faz trilha, vai para a cachoeira, marca churrasco e visita isso, e aí não dá para eu ir em qualquer horário, porque não é o domingo do Senhor, é o meu domingo, e aí eu dou momentos que eu já acostumei para o Senhor. Meus irmãos, a doutrina dos apóstolos não era baseada em horário, a doutrina dos apóstolos, ela era baseada em devoção ao Senhor, sabe? Porque aqueles que não estão aqui de manhã, devem estar de manhã nos seus lares, fazendo algo para o Senhor, porque o domingo é o do Senhor. O culto público é às 6 da tarde, mas desde a hora que você acorda, o seu domingo é o dia do Senhor. A manifestação pública do nosso amor não é relevante o horário. O que é relevante o horário, irmãos, é o nosso entendimento que domingo é o dia do Senhor. Essa é a doutrina dos apóstolos. Pode perguntar. Certo, judeu. Quem nos libertou? Cristo. Pela lei, o dia da gente louvar a Deus é qual dia? Sábado. Por que a gente faz tudo primeiro? Porque os apóstolos evangelizavam os judeus no sábado e os crentes adoravam no domingo ali no livro de Atos. Lei da adoração. Irmão, entenda aí o comentário do irmão e está correto, né? O irmão está apoiando aquilo que está sendo dito aqui. Porque se tem algum equívoco no horário, a gente está no dia errado. Entendi. Se a gente olha o horário, o dia estaria errado. Irmão, esse assunto é muito gostoso, sabe? Da gente falar e da gente pensar, porque quando acontecem essas mudanças, a gente percebe o seguinte: o meu comprometimento é com Deus ou o meu comprometimento é com o horário? Porque a questão não é o horário, a questão é o seguinte: o domingo ainda continua do Senhor? Essa é a questão. O domingo ainda continua a devoção ao Senhor? Essa é a questão, porque o horário é extremamente cultural, né? Precisamos entender isso, mas tá bom. Então, a segunda coisa que eles praticavam aqui é a comunhão. A palavra comunhão, irmãos, é koinonia no original. E eu vou te falar que é isso que a igreja precisa mais do que doutrina dos apóstolos. Parece que nós temos errado menos em aprender, nós temos visto os pastores, os professores da IBD mais empenhados em estudar. Nós estamos tendo material na internet de sobra, todo mundo tem recurso para comprar livro no Brasil, então parece que a doutrina dos apóstolos está mais praticada, mas nós estamos esfriando aqui, meus irmãos. Comunhão com Deus era confirmado quando estávamos convivendo com os outros discípulos. É igual ceia do Senhor, sabe? Parece que a gente venha para a ceia do Senhor. Hoje tem ceia, pastor? Não, hoje tem ceia. Então parece que nós estamos vindo para a ceia do Senhor e a gente só está avaliando se eu estou bem com Deus. Irmão, não é isso, igreja. Você demonstra que você está bem com Deus quando você está bem com os irmãos.
Quem não ama o irmão a quem vê, como que vai amar a Deus a quem não vê? Mas a gente parece que não. Deus, Ele não te salvou para você ficar bem com Ele. Deus te salvou para você cuidar do seu irmão. Sabe, eu não vou ler os versículos aqui que vai apresentar, mas eu quero mostrar aos irmãos que, sabe, nós perdemos o hábito e perdemos o interesse de estar na presença dos irmãos. Eu não sei aqui, irmãos, eu não vi, vocês sabem que eu não vi, mas lá na minha igreja, onde eu pastoreio, tem irmãos que estão lá na igreja há 35 anos, o culto termina, eles vão direto para o carro, eles entram no carro, ele entra no carro e ele espera a esposa entrar e depois o filho entrar. Ele está na igreja há 35 anos. Eu quero que você entenda uma coisa. Muitas pessoas estão vindo para a igreja por causa de Deus, mas não é isso a ideia de comunhão. A palavra koinonia aqui, ela é comunhão com os irmãos em primeiro lugar. É para você vir na igreja, para você se interessar pela vida das pessoas que estão aqui. Vim na igreja por causa das almas que estão aqui. E quando você começa a se interessar pelas almas, porque Cristo morreu pelas almas que estão aqui. Cristo morreu por todo aquele que nele crê, mas eu estou falando na sua esfera de servir a Deus, de igreja local. Cristo morreu pelas almas que estão aqui. Como que você pode amar a Deus e não amar as almas que Cristo morreu, que está aqui, salvos que estão aqui, descrentes que entram nesse lugar? Você quer ter comunhão com Deus? Se interesse pela vida dos irmãos da igreja. Sabe? O que nós estamos vendo é cada dia a igreja mais cheia. Irmãos, este é o assunto do ano lá na igreja que eu pastoreio, na igreja Emanuel. Nós temos uma igreja lá, irmãos, que Deus tem mandado 110, 115 pessoas para eu cuidar, lá em Uberlândia. E a igreja está cheia, e o louvor bonito. Mas eu não fico feliz, porque termina o culto, cada um entra para o seu carro, cada um vai para a sua pastelaria, cada um vai para o seu sanduíche. Irmãos, não é isso que Deus nos falou para viver. A prova que estamos perto de Deus é que a gente ama os nossos irmãos. Nós nos interessamos por aqueles irmãos que tropeçou durante a semana. Nós nos interessamos por aqueles irmãos que estão desempregados. Nós nos interessamos pelas pessoas a ponto de cuidar delas. Essa é a questão da comunhão, meus irmãos. O que nós precisamos perguntar para as pessoas como foi os últimos dias dela. Sabe o que você faz no final do culto? Vou ser bem prático aqui. Pergunta para o seu irmão: irmão, como é que foi a sua semana? É uma frase simples, não é ofensiva. Irmão, como é que está a sua saúde? A irmã está aqui pedindo oração, é culto de quarta, aqui culto de oração é quarta, está pedindo aqui nos cultos de quarta oração pela saúde, pelo joelho, pela coluna, e aí muitas vezes a gente não tem a habilidade ou a importância de falar: irmão, como é que está o seu tratamento? A gente orou pelo seu pedido a semana passada, o que aconteceu? Você conseguiu o emprego? Meus queridos irmãos, uma igreja em movimento, ela se movimenta em volta das almas, ela se movimenta em volta da doutrina, ela se movimenta em volta das almas. Nós damos acesso para as pessoas até nós, quando nós contamos algo da gente. Você não precisa contar nenhum segredo de família, basta você falar como é que foi sua semana. Você pode perguntar para alguém: como foi os seus últimos 7 dias? Assim como você pode chegar e contar como foi os seus últimos. Meus irmãos, a minha mãe, ela estava aqui ontem, ela tem passado por esquecimento. E eu ligo para ela, ou quando eu encontro ela não tem nenhum assunto para falar. Você já encontrou alguém com demência, Alzheimer? Se você ficar do lado dela, você vai ficar do lado dela 2 horas e não vai puxar um assunto sequer. Só que você tem que entender uma coisa:
Ela não puxa assunto, mas eu conto para ela como foi as minhas últimas 24 horas, porque eu ligo para ela todo dia. E quando eu ligo, não é para perguntar o que foi, porque ela não sabe. Eu ligo para contar como foi o meu dia que passou. Sabe, talvez você chegar para o irmão aqui da igreja, sabe, e falar: meu irmão, eu quero te contar como é que foi minha sexta e o meu sábado. É assim que a gente tem comunhão. Comunhão, irmãos, é ter coisas em comum. Sabe o que a gente tem em comum? Que a gente gosta das mesmas coisas, a gente gosta da igreja, a gente gosta das almas. Então, olha aqui, a comunhão inicia com os moradores da casa, depois estende aos membros da igreja. Muitas de nós, irmãos, nós não estamos conseguindo ter comunhão com as pessoas da casa. Uma das coisas que é importante essa mudança de horário, sabe, é para você aproveitar o horário da IBD, que você já estava acostumado a usar ele para vir para a igreja. Você usar o horário da IBD, domingo 9 da manhã, para conversar com a sua esposa, para conversar com seu filho, para perguntar para ele como que foi a semana, perguntar para ela o que aconteceu no emprego, de repente até dar uma aula de EBD na sua casa, fazer uma mini escola dominical na sala da sua casa para o seu filho, para a sua esposa. Eu pergunto para os maridos: qual foi a última vez que você ensinou a Bíblia para a sua esposa? É isso aí. Sabe, não adianta ter comunhão só na igreja, comunhão começa em casa. Comunhão não se limita a conversas no culto, né? Na época da igreja, sabe, os cultos eram um lugar para se marcar aonde iria acontecer as próximas reuniões. As pessoas vinham para o culto para marcar: terça-feira eu vou lá na sua casa orar por você. Eu vou fazer uma pergunta para você responder na sua cabeça. Você já perguntou para alguém dessa igreja: tal dia eu vou na sua casa para orar por você? Sabe por quê, irmãos? A gente acha que toda vez que a gente vai na casa de alguém, a gente tem que servir comida ou tem que comer. Ou dar bronca, né? Ou dar bronca. Mas normalmente é pastor dar bronca, viu, irmão? Mas você já falou assim: irmão, eu quero ir na sua casa para orar por você. Sabe, não é pegar aquele irmão que faltou da igreja 2 semanas, falar assim: ei, irmão, estamos sentindo só a falta aqui, hein? O que está acontecendo? Ei, irmão, está desviado, hein? Já faltou 2 semanas, hein? É chegar para aquele irmão que não vem e falar: meu irmão, eu quero ir lá orar por você. E aí você chega na visita e fala: irmão, o que está te levando a faltar do culto? Porque eu quero orar por você. O culto não é só para você cantar para Deus, demonstrar a tua fé, o teu amor. O culto é o lugar de você marcar aonde vai ser a sua visita durante a semana, para orar por aquele irmão. Sabe, irmãos, aí não existia comunhão, né, para evangelizar. Irmãos, a vida daqueles irmãos ali, dessa situação aqui, é do próprio evangelismo. A alegria na comunhão era a maior forma de evangelismo, né? É isso que a palavra de Deus diz. Irmãos, eu vou parar por aqui, e por causa do nosso horário, e a palavra do culto à noite, eu vou continuar da onde eu parei, porque eu quero respeitar aqui o horário. Mas algo que precisamos saber, é que a igreja que Deus abençoa, é uma igreja que está em movimento, é uma igreja onde nós estamos querendo agradar a Deus, e queremos agradar a Deus para que Deus honre a nossa fé, para que Deus abençoe a igreja com mais e mais pessoas, né? O maior método de testemunho, o maior método de evangelismo é o seu testemunho, o maior método de evangelismo é o seu trabalho, é ter uma vida cheia de comunhão. Então, a igreja em movimento é a igreja que tem doutrina dos apóstolos e a doutrina da comunhão dos irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar.